O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendes olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós escolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está vindo numa barca com os discípulos para algum lugar. Quando se viaja, normalmente prepara alguma coisa para comer na viagem, né? E o que era mais costume deles comer era pão, peixe assado, alguma coisa assim. E eles não tinham levado pães, apenas um pão, né? O que é um pão para várias pessoas, né? Aí Jesus começa a falar a respeito do fermento dos fariseus, fermento de Herodes, e eles ficaram assim conversando entre si e falou: é porque nós não trouxemos pão. Nós não trouxemos pão, e tem que estar falando disso, né? Só que Jesus está referindo a esse fermento, não é o fermento que fermenta a massa. O fermento que fermenta a massa para o pão, o bolo ficar fofinho ali, é bom. Mas esse fermento que Jesus estava falando é o fermento da maldade, né? Quando alguém tem a maldade muito grande, então coloca mais fermento da maldade no meio de uma situação para que ele ficar pior, para crescer, né? Aquelas coisas. Jesus está referindo a isso, né? A maldade do coração desses povos, né? Do rei Herodes, dos fariseus e as pessoas ali que eram autoridades, que era de maldade, de engano, de muitas coisas ruins, de colocar fardo e peso sobre as pessoas, dificultar as coisas, né? E quais os fermentos que nós temos na sociedade? Olha quem tem fermento, né? Esses anos de política aí, agora, a gente está vendo tanto fermento de Herodes, tanto fermento dos fariseus, tanto fermento de maldade que as pessoas ficam fermentando. E não é só fermento, não. E a prática mesmo da destruição que nós vimos esse ano aí, né? Destruindo Brasília lá, tudo fermentado, que foi fermentando a ruindade, e a gente está vendo aí, né? E o fermento de muitas coisas ruins. Até dentro da própria família, tem aqueles que fermentam alguma coisa para estragar ali a situação. Então, não aguenta ver o outro feliz e vai lá e coloca o fermento da maldade. Jesus está referindo a esses fermentos, e eles não estavam entendendo que era isso. Jesus vai falando, né? Que eles têm um coração duro, têm ouvido, não escuta, tem boca, mas não fala, não compreende, porque eles têm olhos, não vê, porque eles não estão enxergando as coisas dessa forma. Ele está falando para o outro lado. E Jesus falou assim, Jesus falou para ele: olha, não precisa preocupar com pão, né? O que eu fiz, né? Quando tinha 4, 5.000 pessoas, não tinha nada para comer, só tinha ali uns 3, uns 5 pãezinhos. O que eu fiz, né? Não alimentei 5.000 pessoas e não sobrou quantos, né? 12 cestos cheios de pedaços. E os peixes, quanto que tinha? E quando foi multiplicado de 3, sobrou quanto? Quantos cestos? 7. E quer falar assim: de que você ficar preocupado com esse pão aí que come, se eu estou aqui, eu sou o pão da vida, eu sou o pão
que desceu do céu, eu estou no meio de vocês, e vocês têm um coração duro ainda e não o compreendeis, né? Então Jesus estava dizendo isso para eles, né? Que ele estava com Jesus ali, ainda estava duvidando. É igual quando o sacerdote chega na casa, aí fala, ô padre, eu queria que você benzesse minha casa. Ah, mas não tem água benta não, né? Assim, para o senhor benzer a casa. Você não tem água benta? Eu estou aqui, sou o quê? Que eu não posso benzer uma água para aspergir sobre sua casa, sobre você e sua família, né? Então, aí vencer Jesus, eu sou aqui, eu sou o pão, né? Não precisa ficar preocupado, não é desse pão que eu estou falando, não é desse fermento que fermenta a massa que eu estou referindo, mas a maldade que está no coração. O que nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis, né? O que Deus pediu a Noé por causa da maldade das pessoas e dos seus projetos, das suas ambições? Deus falou, eu arrependi disso, tá? Esse negócio dos homens não está dando certo, não. Então, falou, constrói uma arca aí, pega a sua família, 7 casais dos animais bons para reproduzir, e apenas um casal dos ruins, né? Mas como que entrou os casais de mosquito, né? Esses insetos nojentos aí que tem, né? Mas desde que eles achou um buraco lá e entrou, né? E não foi convidado, mas eles entraram, os mosquitos, insetos e outras pragas que tem aí, né? Deve ter pegado carona junto lá e foi para essa arca. E acabou se salvando e multiplicando muito. Então, quer dizer, as coisas boas, né? As coisas boas devem ser preservadas. Mas tem coisa ruim da natureza, ele está ali porque tem uma finalidade, né? Esses insetos, essas pragas que matam tanto de gente, essas cobras peçonhentas, né? Estou falando referindo a animais, não é pessoa peçonhenta, não. Então, que é pior do que as cobras. Aí, é porque a natureza tem esse ciclo das coisas. Tudo está aí, Deus criou as coisas, tem as coisas boas e as coisas ruins. Agora, o que nós alimentamos, o que nós cultivamos, é que vai definir nossa vida. Nós estamos buscando as coisas boas ou se nós estamos buscando as coisas ruins. Se eu estou cultivando mais coisa boa ou coisa ruim. Então, Jesus é essa barca, né? Ele que é a barca. Nós devemos e desejamos estar na barca de Jesus. Será que falasse assim, vou salvar aqueles que são dignos de ir na barca de Jesus, da humanidade? Será que o que eu estou vivendo, eu consigo, né, embarcar nessa barca? Eu vou ficar com medo assim, será que eu serei deixado para trás? Né? Ou então o que eu estou fazendo, sou digno, né, e merecedor de estar nessa barca também? Então, nós que vamos para a nossa vida, vamos ver se realmente o que nós estamos vivendo realmente é de acordo para embarcar nessa barca de Jesus. Antigamente, uma musiquinha cantava, eu lembro da minha comunidade lá, cantava essa música, nunca mais eu ouvi. Cantava, quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Tem muita gente esperando por você, que uma caminha esperando por você, esperando por você, esperando por você. Talvez vocês estão lembrados, né? Eu lembro que quando cantava essa música, tem uma tia que as pessoas cantavam, quem é que vai, ela sempre respondia, eu vou, né? Eu só via respondendo. Na música, eu não sei se tinha essa parte, fala eu vou, né? Mas eu sempre ouvia ela falando. Quando cantar, quem é que vai? Ela respondia, eu vou. Essa tia minha, ela é tão religiosa assim, se ela não entrou na barca de Jesus, acho que já faleceu já. Vai fazer 3 anos agora, no mês de junho, que ela faleceu. Ela faleceu bem na época da Covid, 2020. Mas não foi de Covid, não. Foi doença da idade mesmo, 92 anos. Se ela não foi, creio que muitas pessoas não vão entrar, não. Que era uma pessoa assim, de um coração tão grande, de uma fé, de hospitalidade. Ela não media a distância da roça, que ela morava para uma cidade, ficava 9 quilômetros. Ela morava entre 2 cidades. A outra ficava a 6 quilômetros da cidade. E ela não perdia as missas no domingo, a vez na semana, nos festejos, e toda a celebração na comunidade, ela estava todo domingo lá participando, gostava muito de rezar os santos, das devoções. E era uma pessoa de um coração muito bom, essa tia minha que faleceu. Então, ela sempre, eu lembro muito dela, essa música. Quem é que vai nessa barca de Jesus? Então, o que nós desejamos, né? Também está nessa barca de Jesus. Nós todos somos convidados. Essa barca não é aquela assim, ó, serão escolhidos só apenas aqueles que serão convidados aí na barca de Jesus.
Todos nós somos convidados a estar nessa barca de Jesus, a navegar com Jesus, né? Alimentar desse pão que é Jesus, que sacia toda a fome, que Jesus está falando aos discípulos. Não é esse pão que vocês têm aí que come e precisa comer de novo, não. Mas o pão da vida sou eu. Jesus estava dizendo aos discípulos. Então nós desejamos. Todos nós somos convidados a embarcar nessa barca, né? Todos nós somos eleitos, são escolhidos. Mas nós temos que fazer por onde também ser merecedor de estar nessa barca de Jesus. Ou seja, caminhar aqui com Jesus nessa vida, para que a nossa eternidade também nós estarmos com Jesus nessa barca, que é o próprio Cristo. Então, o que Jesus nos convida é isso. O convite que ele faz para nós nessa noite, nessas Sagradas Escrituras, ele falou assim, prestai atenção, né? Ele falou aos discípulos, né? Esteja atentos, né? Atenção, cuidado, né? Então, que nós estejamos atentos, que nós façamos os devidos cuidados para que nós não percamos essa barca, para que nós não ficamos de fora, para que nós também sejamos salvos, para que nós aqui estamos vivendo essa vida aqui com Jesus, caminhando com Cristo, para também na eternidade estarmos com Ele, estar com Ele e não perder essa oportunidade. Então, que nós queremos estar nessa barca de Jesus, que nós queremos, e como é essa canção que nós estávamos cantando ainda há pouco, né? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Então nós queremos ir, nós queremos estar nessa barca de Jesus. E é da agora, né? Não é para deixar para depois, não. É agora. Agora você já esteja caminhando para essa barca de Jesus, para a sua salvação, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.